Olá, eu sou Renata Aparecida Braz Garcia, professora de Química. Hoje a aula será sobre o conteúdo de cinética química voltado nos fatores que alteram a velocidade das reações químicas. Então, antes de começar a aula, eu trago duas questões problemas para a gente ir pensando e refletindo. Por que os alimentos estragam? Já pararam para pensar nessas questões? E por que ao acender a churrasqueira as pessoas abanam o fogo? O que tem que influencia essa abanar o fogo ou não? Então, vamos pensando um pouquinho e no final da aula vocês vão entender o que envolve essas duas questões. Então, antes de iniciar o conteúdo sobre os fatores, vamos entender um pouco o que seria a cinética química. A cinética química é o estudo das velocidades das reações e dos fatores que alteram essas velocidades dessas reações. Ela é importante para que consiga evitar as reações indesejadas e também controlar, podendo alterar, aumentar ou diminuir o tempo das reações químicas. Então, nessas velocidades a gente tem 3 tipos: a lenta, a moderada e a instantânea. Então, antes de entender um pouco sobre os fatores, é interessante a gente voltar na teoria das colisões. Então, o que essa teoria traz para a gente? Ela fala que toda reação, para que ela aconteça, ela tem que ter colisões entre as moléculas dos reagentes. Então, como aqui no exemplo, essas bolinhas elas estão representando as moléculas dos reagentes para gerar o produto final. Então, a teoria da colisão, ela fala que essas moléculas elas têm que colidir umas com as outras para que a reação aconteça. Né? Então, é necessário ter esse movimento de colisão. E tem 2 tipos de colisões. A gente tem as colisões eficazes e as não eficazes. A colisão eficaz é quando a gente tem as duas moléculas do reagente, elas colidem e elas formam um produto final. A reação acontece. Quando ela não é eficaz, elas vão colidir, mas no final a gente vai ter os 2 reagentes ainda. Nesse caso, é porque a energia de ativação do complexo ela não foi suficiente para formar a reação química. Então, por isso que a gente tem esses 2 tipos de reações, 2 tipos de colisões. Né? Então, voltando, depois que a gente lembrou um pouquinho do conteúdo, voltando aos fatores. Quais são esses fatores? A gente tem 5 fatores que alteram a velocidade das reações: a temperatura, a concentração, pressão, o catalisador e a superfície de contato. Então, o que seria a temperatura? Quanto maior a temperatura da minha reação, maior vai ser a velocidade dela. Então, quando a gente utiliza o exemplo do fogo alto e do fogo baixo, por que o fogo alto ele cozinha mais rápido? Porque eu estou fornecendo maior temperatura, então a minha reação vai acontecer mais rápido. É por isso que quando a gente cozinha em fogo baixo também demora um pouquinho mais, né? E aí entra a primeira questão problema. Por que a gente armazena os alimentos na geladeira? Quando a gente armazena o alimento na geladeira, a gente diminui a temperatura do mesmo. Então, diminuindo a temperatura, a gente diminui a reação química que acontece na degradação do produto. Então, diminuindo essa temperatura, diminui a velocidade e assim o alimento se conserva mais rápido na geladeira. Por isso que eles demoram um pouquinho para estragar e por isso que a gente armazena eles na geladeira. O segundo fator seria a concentração. Né? Mas por que a velocidade depende da concentração? Quanto maior for a concentração dos meus reagentes, pensando lá na teoria das colisões, que a gente vai ter maior número de bolinhas, maiores números de moléculas, a gente vai ter maior chance deles se colidirem. Então, por isso que quando a gente aumenta a concentração do nosso reagente, a gente aumenta a velocidade, porque tem mais chances das moléculas se colidirem e da reação acontecer. Né? Então, vem aí o caso da churrasqueira, que é a nossa segunda questão problema. Por que a gente abana o fogo e ele aumenta, né? Ele aquece mais rápido, ele pega mais rápido?
Porque na hora que a gente faz o movimento de abanar, a gente pega e aumenta a concentração de oxigênio ali naquele fogo, porque a gente está abanando o ar ele tem a concentração de oxigênio e a gente manda maior oxigênio e aí o fogo ele acende mais rápido. Então, por isso que a gente abana o fogo para acender a churrasqueira mais rapidamente. Aí, nesse caso, a gente aumenta a concentração e aumenta a velocidade da reação. O terceiro fator é a pressão. A pressão ela interfere mais nos sistemas gasosos, né? Então, também quando a gente aumenta a pressão da reação, a gente aumenta a velocidade dela, porque faz com que as partículas elas ficam em maior contato umas com as outras. Como é o caso aqui na imagem, quando a gente aumenta a pressão, a gente está diminuindo aqui o espaço entre elas, diminui o volume onde esse gás está armazenado, e com isso faz com que a velocidade aumente, porque as colisões entre elas vão aumentar, vai ter uma chance maior delas se colidirem no menor espaço. O quarto fator é o catalisador. O catalisador ele é uma substância que ela aumenta a velocidade da reação sem ser consumida pela reação. Então, a gente tem o catalisador no início e a gente vai ter o catalisador no final também. Ele só tem o papel mesmo de oferecer uma rota mais rápida para que a reação aconteça. Lembrando lá na teoria das colisões que eu falei que a gente tem algumas colisões não eficazes porque não temos a energia de ativação suficiente para que a colisão aconteça. Ela vai colidir, não vai ter uma força muito grande, então ela não vai acontecer. No caso do catalisador, ele abaixa, diminui essa energia de ativação, fazendo com que ela precise de menos energia para elas colidirem e acontecer a reação. Então, o catalisador ele é só esse meio mais rápido para que a reação aconteça mesmo, e ele tem apenas esse papel, ele não vai interferir na reação química. Então, quando o catalisador ele atua na diminuição da energia, ele aumenta a velocidade da reação química. O último fator é a superfície de contato, né? Então, quanto maior for a minha superfície de contato, maior vai ser a velocidade da minha reação e quanto menor vai ser a velocidade. Aqui a gente tem o exemplo do cubo. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem um cubo inteiro, né, maciço. Então, aqui a gente tem apenas 4 lados. Então, pensando nas moléculas, a gente vai ter apenas essa região aqui para colidir e para a reação acontecer. Quando a gente tem um maior número de superfície de contato, maiores lados, que é o caso aqui desses cubos picadinhos, a gente tem o mesmo volume, porém aqui está inteiro e aqui está cortado. A gente tem mais caminhos para essas colisões acontecerem e por isso que aumenta a velocidade da nossa reação quando a gente aumenta a superfície de contato, né? Então, voltando lá, quando a gente aumenta a superfície, a gente aumenta a frequência de colisões, porque a gente tem maior lados para eles colidirem, aí aumenta a quantidade dessas colisões efetivas e aumenta a velocidade da nossa reação. Então, seriam esses os 5 fatores que alteram a velocidade da reação. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses fatores e como que ele está mais presente no nosso dia a dia, para ficar mais fácil da gente compreender também, não só apenas a temperatura e a pressão que eu trouxe hoje na aula. Então, é isso, muito obrigada e até a próxima aula.